orar pela área que você precisa, é você. Eu vou só apresentar a tua vida nesse período que eu estiver aqui dentro. E por que isso? Porque se eu for orar por você, você vai dar crédito para o homem. Ele ficou 7 dias, orou pela minha vida, e Deus deu vitória. Eu louvo a Deus pela tua vida. Não quero exaltação. O homem não precisa de exaltação. Aquele que quer, desce rápido. Mas eu quero que você conheça o Deus da tua vida. E você entenda, o meu pastor está em propósito. Eu vou apenas pedir, lembra-te de mim. Porque a minha oração eu vou apresentar a Deus e Deus vai agir. Quem entendeu, diga amém. E essa primícia, quando a pastora me falou, eu falei, filha, é Deus, porque isso não é propósito com oferta. Não é a primícia, está na Bíblia. E fizemos isso lá na Vila Menck. Toda primícia, todo o primeiro dia era ofertado, toda a primeira oferta era levada ao monte e apresentado ao Senhor. Bispo Edgar faz esse trabalho até hoje, se não me falha a memória. Por quê? Porque desde Gênesis, quando pegamos ali Abel e Caim, Abel ele tirava tudo que era primeiro, e de tudo. E como está escrito na Bíblia? Tira primeiro e me traz. A mulher, quando estava necessitada, catando graveta, vou fazer bolo para mim e para o meu filho comer e morrer. Não vai. Primeiro para mim, profeta, que estava representando o próprio Deus. Depois o que houve? Não faltou a farinha, não faltou o azeite. Ontem na manhã com Deus, eu falei, Senhor, eu não vou orar para o povo enriquecer. Que maldade, né? Eu falei, eu vou orar, Senhor, para o povo prosperar, porque o povo enriquece e abandona Deus. Agora, a prosperidade, não, você é próspero por quê? Porque a graça de Deus manifesta sobre a tua vida. Então aquilo que você necessitar, Ele te responde. A pastora Gi testemunhou quarta-feira aqui, se não me falha a memória. Ela falou que bateram no carro dela e a mulher, não, você vai ter que pagar. E ela falou, não posso pagar, não tenho condição. Falando com Deus, não tenho condição de pagar. E daqui a pouco Deus trabalhou no coração dela e colocou na conta dela 5:30 da manhã. E ela ligou para a pessoa do carro e falou, olha, me passa o teu Pix, me fala o valor que eu vou te pagar. Ela, como assim? Tu vai pagar isso? Sabe o que é isso? Prosperidade. Foi manifestado o poder de Deus nessa situação. É isso que eu vou orar pela tua vida. Quem entendeu, diga amém. A tua primícia vai simbolizar sobre a tua vida a prosperidade, não a riqueza. Porque se tu ficar rico, tu vai oprimir os pobres, como está em Tiago. A Bíblia, ela é linda, irmão. Só basta você ler. Amém? Amém? Vamos fazer leitura da palavra em Lucas capítulo 7, irmãos. Eu poderia nem pregar. Mediante o que Deus fez hoje aqui. Porque o meu pedido para Deus, e o exemplo que essa mulher nos dá, é exatamente o que aconteceu aqui. Exatamente. Rasgar o coração para Deus, se doar para Deus em adoração. Por quê? Porque simplesmente Ele é merecedor. Amém? Capítulo 7, a partir do versículo 36. Uma pecadora unge os pés de Jesus. A leitura é um pouco longa, mas eu farei leitura dela até o versículo 50, diz assim: e rogo-lhe, pode ficar sentado, tá? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando à casa do fariseu, assentou à mesa. E eis que uma mulher
da cidade, uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa em casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E entrando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os seus pés com lágrimas e enxugá-los com os seus cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-o com unguento. Quando viu isto o fariseu que tinha o convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer. Eu imagino, meus irmãos, Simão querendo ouvir o que esse homem vai me falar. Eita, agora silencia tudo, porque os meus ouvidos é só para ouvir. Porque fariseu assim, naquilo que interessa ele para tudo. Fariseu é assim, bíblico, tá? E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Chama até de mestre. Acabou de falar que o homem não era profeta. Mas quando Jesus falou: eu tenho algo a dizer, diz mestre. É o Satanás mesmo, viu? Um certo credor, olha aqui, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, com muita sabedoria: tenho para mim que é aquele em qual mais perdoou. E Jesus disse-lhe: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vê tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Pois isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E você aplaude ao Senhor. Irmãos, eu vou correr porque eu quero fazer uma pequena introdução para vocês entenderem alguns fatos que somos importantes. Por que eu falei que poderia não pregar e a gente ir embora? Porque hoje, você fez como essa mulher pecadora. Você não se preocupou com o fariseu. Hoje, você não se preocupou com a atmosfera espiritual. Hoje, você abriu o teu coração e chorou nos pés do Senhor. Talvez para alguns é humilhante chorar. Talvez para como eu choro para querer chorar na presença de Deus, porque eu tenho tecnicamente e cientificamente poucas lágrimas, foi medido isso, lembra, vida?
tenho poucas lágrimas, mas tem pessoas que transbordam chorando em lágrimas. Essa mulher pecadora, ela tinha isso consigo quando ela ouviu falar que Jesus estava à mesa de Simão e sabia que lá ele iria ceiar, ele foi convidado para comer. Essa mulher, aonde Jesus estava, havia multidão, ela não ligou para a multidão. Toda aquela cidade sabia que aquela mulher era pecadora, porém ela não se preocupou com o fariseu que só defende os seus interesses, que só acusa. Ela não se preocupou com a sociedade que tinha conhecimento que era ela uma mulher pecadora, e nada disso tirou ela da presença de buscar a Jesus Cristo. Só que tem um fato importante. Qual é esse fato? Essa mulher, ela não foi convidada. Quem foi convidada foi Jesus. Simão convidou Jesus. E convidou para algo específico, o quê? Comer, se alimentar. E Jesus, meus amados, ele gosta de festa. Quando você sentar na mesa, deixa eu te ensinar algo que eu aprendi. Quando você sentar na tua mesa para comer, tu fala assim: Senhor, toma o melhor lugar da mesa e ceia comigo. Que besteira, pastor. Coloque em prática. Jesus está na casa de Simão. A mulher não foi convidada. Só que essa mulher inteligente, ela espera o momento certo para entrar na casa. E qual eram os momentos certos? As mesas antigamente não tinham um pé desse tamanho. Era mesa baixa. Ele sentava-se sobre tapete. E no momento que Jesus vai orar pelo alimento, é por isso que a Bíblia é bem clara. Essa mulher entrou por trás de Jesus. Para você entender. Eles se agacham perante a mesa para orar. E quando se agacha, é o momento que Jesus e todos os fariseus estão ao redor da mesa e ninguém vê essa mulher entrando. Quando ela entra, ela sobe as vestes de Jesus e ali já começa a beijar os pés de Jesus, chorar nos pés de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, tem situação, meus amados, que quem quer adorar a Jesus Cristo tem que colocar Ele à sua frente, tem que vir após Ele. Essa mulher, ela não tinha a intenção de estar na mesa com Jesus. Essa mulher, ela não queria estar à frente de Jesus, porque adorador, meu amado, ele não anda na frente de Jesus. Adorador, ele tem que andar após Jesus. Por isso que essa mulher, ela entra por detrás de Jesus para poder o adorar. Agora eu pergunto, se os fariseus verem essa mulher entrando, meus amados, será se iriam permitir? E o ato dessa mulher desperta os fariseus. E aí eles começam a questionar entre si. Se Jesus era mesmo aquilo que ele fazia. Porque os fariseus, eles já sabiam que Jesus fazia milagres, operava milagres e maravilhas. Só que ele tinha um interesse. Qual era o interesse? Eu vou correr, Mateus, coloca para mim João 7,19. Os fariseus queriam matar Jesus. E no versículo de João 7,19 ele vai dizer: olha, não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa ou obedece à lei? Por que procurais me matar? E por que queriam matar a Jesus Cristo? Porque eles queriam defender os seus interesses. Qual eram os interesses, irmãos? Os fariseus, os saduceus, eles não queriam que Jesus fizesse a obra. Por quê? Porque ele queria o povo ignorante,
dê sabedoria. Ele não queria que o povo conhecesse a Jesus Cristo, os milagres, porque quando conhecesse a Jesus Cristo, Jesus iria transformar, iria dar esperança, iria livrar aquele povo dos romanos, trazer salvação para aquele povo. Os fariseus não queriam. O que os fariseus queriam? Deixar o povo na ignorância. Vê se você tem um excelente estudo público. Não tem. Por quê? Porque quanto mais burra a população, melhores para aqueles que estão lá em cima. Eu não quero defender poder político, mas, meus irmãos, por que o Lula, a Dilma, teve muito voto no Nordeste? Procura o índice de estudo de lá. Grande parte, tem muita gente inteligente, mas a grande parte não tem estudo. O que eles querem? O socorro, o suprimento. E os fariseus não queriam isso. Eles queriam prender Jesus, por quê? Porque sentia inveja. Vai para o 30, Mateus. Eles tinham inveja de Jesus e procurava, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Por quê? Ainda não era chegado a sua hora. Próximo. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que têm este feito. Olha para cá, que eu vou explicar. Jesus, os seus feitos, estava confundindo a população de Israel. Estava dividindo a população de Israel. No qual aspecto? No aspecto da fé. Muitos que viveram, creram. Muitos que viram, creram. E muitos que viram ainda não creram. Ao ponto de perguntar, quando Cristo vier, será que fará feitos maiores do que esse homem? Ou seja, eu estou vendo ele fazer, mas eu não creio que ele é Cristo. Então, por isso que eles queriam prender, eles queriam algum assunto, mas não tinha. E no versículo 32, coloca aí, eles mandaram prender. 32. Corre. E os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram os servidores ou guardas para o prenderem. E sabe o que aconteceu? Versículo 47. Mandaram prender Jesus. Só que os guardas não prenderam. Por quê? Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Eu mandei vocês, os guardas de Israel, prender a Jesus Cristo. Chegando lá, você ouviu Jesus falar? Será que até vocês ficaram enganados? Meus irmãos, os fariseus ficaram furiosos com os guardas. Por quê? Porque a palavra de Deus, meus amados, ela transforma, ela muda a situação. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. A partir do momento que você abriu o teu coração para Cristo, situações difíceis da tua vida serão transformadas. Vai ter alguém que vai ficar furioso. Por quê? Porque aonde Deus coloca a mão, tem milagre. Tem mudança de vida. E nem todo mundo quer saber da tua melhoria. Quer saber da lei? Os guarda, por decreto, tinha que prender. O que o guarda tem que fazer? Guardar. Se mandou prender, o que ele tem que fazer? Prender. Ele não pode se envolver emocionalmente. Não pode. Tem situações de atendimento aqui, eu falei que eu vou atender, eu falo, deixa eu tirar meu coração, deixar de lado, porque eu te amo, e eu não posso te orientar com o meu amor, eu posso te complicar. É com a palavra. E o guarda, ele tinha que prender. Tinha que obedecer.
porque senão tinha consequência para eles. Mas eles voltam de mão vazia. Sabe o que foi a transformação aqui? Eu não me preocupo com o que vai acontecer comigo. O que eu ouvi e o que eu ouvi desse homem, eu não posso pôr a mão nele, porque ainda não é chegada a hora. A palavra que saiu da boca dele, eu acredito, e serve para a minha vida. O externo entrou sobre o interno na vida daqueles guardas, e eles foram transformados ao ponto de decidir não prender Jesus e colocar a sua vida em risco. Vai dizer para um centurião, vai dizer, o Hermes tem experiência para isso, vai dizer para um soldado a qual ele dava a direção sendo coronel, que não iria fazer. Vai dormir na guarita de um exército, para ver onde tu vai fazer. Tu vai conhecer a salinha pastoral lá do exército. 7 dias ou 1 mês de prisão. Lei é lei. Manda quem pode. E quem é para obedecer, tem que obedecer. Tem no juízo ou não? Só que o juízo desses guardas foi revertido. Eu vou obedecer a Jesus, que Ele é maior do que esses guardas. Quem tem tocado, quem for tocado por Jesus, meus amados, ou melhor, se Jesus tocar, tem mudança de vida. O problema do fariseu, sabe qual que é? A resistência em reconhecer Jesus. Eu poderia fazer uma pergunta para você. Qual é a tua posição hoje? Poderia não, vou fazer. Qual é a tua posição hoje? A de um fariseu ou de um pecador? O fariseu quer matar aquele que te liberta. O pecador quer adorar aquele que vai te libertar. A resistência do fariseu, coloca no 39, Mateus. Volta lá no 39. E isso disse-lhe ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Por ainda Jesus não ter sido glorificado. É Lucas 7,39, tá? Coloca para mim, Lucas 7,39. Para a gente saber a resistência. É que é tudo 7. João 7, Lucas 7. Olha isso. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia que quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Nesse versículo vai retratar que o fariseu, esse especificamente Simão, tinha resistência em aceitar o ministério de Jesus Cristo. Ele resistia, mesmo vendo os milagres, mesmo ouvindo que Jesus operava, ele resistia a não aceitar, ao ponto de falar consigo mesmo. Sabe quando você está falando com alguém, o teu pensamento está dizendo, não é isso, não é isso? Era a situação do fariseu. Só que ele estava errado. Por quê? Porque ele estava dizendo algo de Deus. Se você um dia pensou isso de mim, eu nunca vou saber. Eu estou ministrando a palavra, talvez o teu entendimento seja outro, e você está falando assim, bispo, pelo amor de Deus, não é isso que está dizendo a palavra. Eu nunca vou tomar conhecimento. Por quê? Porque está dentro do teu pensamento. Eu só vou saber se você abrir a boca e falar para mim. Mas Jesus, meus amados, Ele é onisciente. Enquanto esse fariseu falava consigo mesmo, Jesus conhece todas as coisas. Sabendo o que ele estava falando, Jesus abre a boca e diz: ei, Simão, eu tenho algo para te dizer. Eu tenho algo para te dizer. E Jesus começa a confrontar agora o fariseu com aquilo que era costume.
Começa a questionar. E ele vai dizer: entrei na tua casa, não me deste água. E ela lava com as suas próprias lágrimas os meus pés. Você quer entender melhor isso aqui? Quer entender? Então prepara os teus ouvidos. No início do culto, meus irmãos, começa a oração aqui. 10 minutos antes. A oração é falar com as crianças. Criança é criança e ela precisa ser ensinada. A gente até orienta, olha, guarda os celulares, vamos entrar em oração. Mas criança, se independente da idade, vai ficar conversando porque não entende. Então, a responsabilidade não é da criança, a responsabilidade de ensinar é quem? Os pais. E aí eu vou além para você entender. A partir do momento que você fizer propósito dentro da tua casa, ensinar a reverência da palavra de Deus, eles vão começar a praticar. Eu estou falando isso puxando a orelha mesmo, para evoluir a tua intimidade com Deus, e a intimidade com Deus é os filhos que é seu, não é seu, é dele. Então cuida. A partir do momento que começar a oração, ensina, conversa. Eu sei que criança que tem energia, mas vai trabalhando, vai ensinando, e principalmente em casa. Aí sobre os obreiros, uma conversação. Irmão, tudo que você fala aqui na escada, atrapalha ou não atrapalha? Aí eu vou puxar a orelha do pastor, que ele usa o microfone aqui, ele e o pastor Fernando. Aí não ouve, quem está na live não ouve. Aí sobra para todo mundo, até para mim. Aí os obreiros começam falando aqui, eu estou falando da situação de respeito e reverência. Jesus está cobrando aqui, olha, entrei na tua casa e não me deste água para lavar os meus pés. Essa mulher, ela lava com a sua própria lágrima. Domingo, os obreiros, quando subir aqui, eu estou colocando a público, por quê? Porque eu já falei em reunião. Aprende lá ou aprende cá. E o intuito é crescer no conhecimento e na graça. Porque se eu não faço isso, Jesus te coloquei para ensinar, por que você não está exercendo? Fique em silêncio. Cumprimenta, fala depois do culto. Aqui eu ouço mais as conversas lá de trás do que propriamente o que sai do altar. E isso aqui é, olha, vocês estão dentro da minha casa e não estão me dando ouvido. Não estão me honrando. E Jesus está ensinando a quem? Os fariseus. Acabei de chamar vocês de fariseu. Quem comete tal ato. Ensinar dói, não dói? Pode falar que eu sou chato, não tem problema. Mas ensinar filho é isso, é o pai chato. Um dia eu falei para minha esposa, olha, não se preocupe, porque você vai ser sempre a mamãe chata. E tem muitas mamães chatas aqui. E por quê? Porque é a mãe que vai ensinar o filho. E ninguém gosta de ser ensinado, ninguém gosta de ser corrigido. E o papai, quando chega cansado, tudo que o filho quer, colo, atenção. Aí o pai vai dar atenção. Agora, com sabedoria, cuidado para não tirar a autoridade. Porque enquanto você passa 6 horas dentro da tua casa, ela passa 24 horas. Saiba de quem é a autoridade. E saiba de quem é a direção. A direção é sua, homem. A autoridade com os filhos, porque você, grande parte, está ausente. E Jesus vai continuar ensinando. Não me deste toalhas. Toalha não está na Bíblia, mas eu quero incrementar. Por quê? Como que se enxuga o pé? Era costume ter água na porta e toalhas para lavar e enxugar o pé. E Jesus vai dizer, ela quem? A pecadora. Seca
os meus pés com os seus próprios cabelos. Deixa eu te falar uma coisa: para adorar Jesus, meus amados, não precisa de recurso. Aquilo que você tem, doe para Ele, entregue para Ele. Se for lágrima, chore. Se for glória, dê glória. Se for aleluia, dê aleluia. Se for jejum e oração, entregue para Ele. Não precisa recurso. Não precisa? Quer prova na Bíblia? Gideão, aonde que ele estava? No lagar, malhando trigo. Malhando trigo. E lagar é lugar de malhar trigo? O recurso que ele tinha, ele estava tentando usar escondido. Só que Jesus vê a atitude dele, varão valoroso. Eita, você tem valor, meu amado. Busque descobrir isso e entregue para Jesus. Quantas atitudes boas nós temos, eu falo nós porque eu me incluo. Quantas atitudes boas nós temos, mas quantas atitudes nós temos conhecimentos e precisamos melhorar, precisamos entregar para Jesus. Mas sabe qual é a luta? É porque eu não queria, eu queria que fosse desse jeito, fariseu. Jesus te transforma e você não quer reconhecer o poder dele sobre a tua vida. Entrega. Não liga para a sociedade, não liga para o fariseu. Entrega. 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 É tão lindo que o irmão Hermes, tem hora que ele fala: bispo, eu estava aqui limpando a igreja e brigando com Jeová, tirou isso, tirou aquilo, tirou isso, tirou aquilo. Aí Jesus traz um profeta aqui e falou: ó, o ministério da perda sou eu que estou trabalhando, viu? Sabe o que ele fez? Entregou, falou: Senhor, se é tu, então amém. Não brigo mais contigo por isso. É o que tem de melhor, entrega. Não resista. Não lute, não lute. Oh, glória. Jesus falou: oh, não me deste ósculos, ou não me deste respeito. Eu entrei na tua casa e tu não me deste respeito, porque um beijo na testa representa respeito. E Jesus estava dizendo: Simão, tu conhece a lei de Moisés, o costume judaico. Eu entrei na tua casa, não me deste água, não me deste toalha para limpar os pés, não me deste ósculo, Simão. Só faltou Jesus falar: quem é tu para falar dessa mulher, rapaz? Quem é tu? Olha o teu exemplo, olha o exemplo dela. Não me deste ósculo. E ele fala: ela não para de beijar os meus pés. Agora deixa eu te falar uma coisa. Jesus estava falando de ósculo, é beijo na... Essa mulher, ela não se vê digna de beijar a testa de Jesus, até porque, meus amados, ela foi para o chão, ela foi para os pés de Jesus Cristo. Tem pessoa, meu amado, que não adianta começar por cima, tem que começar a construir alicerce, e nos pés de Jesus, meus amados, tem fundamento. Todos os teus projetos, todas as tuas dificuldades, coloca nos pés de Jesus, porque os pés representam firmeza, e Ele vai firmar tudo aquilo que você apresentar. Coloca nos pés de Jesus. E Jesus ainda vai falar: não me ungiste com óleo a cabeça. E ela ungiu-me os meus pés com unguento. O que ela tinha de melhor foi entregue. Tudo nos pés de Jesus.
Olha para cá. Quando eu olho para essa passagem, essa mulher vai nos ensinar 2 valores que um homem pode ter. Primeiro valor, o externo. Coloca para mim João 12, 3 e 5. Primeiro valor, o externo. Qual é o valor externo? Essa roupa eu comprei, é minha. É um valor externo. Eu trabalhei, eu conquistei. Essa mulher, o que ela entrega para Jesus? Um unguento, o vaso de perfume mais valioso e precioso de Israel. Agora, olhe para cá, uma outra passagem a qual Maria, ela unge os pés de Jesus e Judas Iscariotes vai dizer, então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Próximo. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de trair, disse-lhe, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? 300 denários, não sei quanto vale isso. Mas para uma mulher da vida, pecadora, ela trabalhou, e aquilo que ela tinha de mais precioso, ouvindo a notícia que Jesus estava na casa de Simão, ela o levou. Eu não sei se ela levou para presentear. E talvez entrando, recebeu a direção de Deus para ensinar o fariseu como que se faz, como que se respeita Jesus, uma autoridade. Mas aquilo que tinha de valor externo, não tocou o coração dela e ela entregou para Jesus. Valores externos. E qual foi o outro valor? O valor interno. Sabe por que eu falei que eu não precisaria mais pregar? Porque vocês já entregaram a verdadeira adoração aqui no culto hoje. Essa mulher, ela tem o seu valor interno e ela entrega pelo ato da fé. O valor interno nos arremete, meus amados, a nossa fé em Cristo. Ela acreditou, e o que ela entregou o choro por reconhecer Jesus como seu Salvador. Valor interno, eu preciso reconhecer o que o fariseu não reconheceu, resistiu a Jesus, achando se ele era ou se não era mesmo profeta. Essa mulher, ela não quis saber, ela não titubeou, ela chorou em reconhecimento que ele era o Cristo e que ele poderia o tirar daquela situação de pecado. Ela reconhece como seu Salvador. Com lágrimas de arrependimento dos seus pecados e fé que Jesus poderia mudar a sua história, ela também entrega. Primeiro, meus amados, é o choro. Segundo, é as lágrimas. Quantas pessoas você já viu chorar e não derramar uma lágrima? Quantas pessoas você já viu chorar, derramar lágrima e daqui a pouco parece que nada aconteceu? Essa mulher, ela entregou o seu choro, o valor interno. Ela entregou as suas lágrimas verdadeiras de arrependimento. Primeiro, o choro, quando viu o Senhor, ela chora porque ela reconhece como seu Salvador. Segundo, ela se arrepende de todos os seus pecados, sem se preocupar com a sociedade ou com o que os fariseus iriam lhe fazer. Sem se preocupar. Tem muito para nos ensinar. Tem muito.
A Bíblia fala sobre a parábola. Sobre os dois pecadores. Um que devia mais do que o outro. E Jesus pergunta para o fariseu: qual deles vai o amar mais a Jesus? Aquele que tinha a maior dívida. E Jesus estava falando: olha, então essa pecadora, que tem muitos pecados, me amou mais do que você, fariseu, que tem poucos pecados. Então ela será mais perdoado e ela me amará mais do que você me amou. Consegue entender isso? Deixa eu te falar uma coisa, meus amados. Ainda que você esteja atolado no pecado, meus amados, Jesus, Ele quer mudar a tua história. E se você se entregar para Ele, abrir o teu coração, falar dos teus pecados, você vai ser reconhecida, você será perdoado e você amará a Cristo muito mais do que qualquer sacerdote. Você terá mais intimidade do que qualquer sacerdote, porque você foi verdadeira. E sabe qual é a posição de Jesus? Eu queria fazer um ato profético, mas não vou fazer. Mas só para você entender o ato profético, você vai pensar. E se Deus te tocar, você me procura. Filipenses 2, versículos 6 e 7. Você que tem muitos pecados, e que precisa se arrepender, você precisa conhecer Jesus. Você precisa não resistir Jesus. Você precisa se entregar por Jesus Cristo. Olha quem é o Deus a qual você serve. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, Ele é o próprio Deus, para quem crê na Trindade. Eu creio, Pai, Filho, Espírito Santo, um só. Então Ele, sendo Deus, aqui na terra, Ele não se colocou na posição ou se achando que era Deus. Ele se colocou dessa forma. Próximo. É isso aí. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de Jesus. Ele veio para te servir. Consegue entender isso? Consegue entender porque essa mulher abriu o coração, rasgou o seu coração e entregou todos os valores que ela tinha nos pés de Jesus, seja valor externo, posse, bens, ou seja valores interiores. E sabe qual mais alcançou Jesus? O interior. O interior, porque Jesus vai declarar no versículo 50, mulher, a tua fé te salvou. Olhe para cá, aplaude, aplaude. Jesus não se comoveu pelo valor externo do azeite. Não se comoveu. Jesus se comoveu pelos valores internos, falei certo? Não se comoveu pelos externos, se comoveu pelo tem que vir de dentro de você para Jesus reagir sobre a tua vida. Tem que vir. A pergunta é, irmão, será se nós conseguiremos alcançar Jesus da forma que essa mulher pecadora alcançou? Será se eu consigo entregar o que eu preciso entregar a Jesus, assim como essa mulher? E por quê?
fazendo-se semelhante ao homem. Algumas versões, meus amados, o versículo vai dizer, ele se coloca inferior ao homem. Sabe o que é isso? É Jesus não olhar para o que Marcos tem, sabendo Jesus que Jesus é soberano sobre o Marcos, ele começa a valorizar o que o Marcos tem. Jesus se coloca inferior e valorizando o que o Marcos tem. Exatamente para quê? Simplesmente para dizer, eu vim para te servir. Mas o que você tem não me serve. Então eu quero o que está no teu interior. As posses que você tem não me servem. Eu quero o interior. E essa mulher, ela entregou tudo. Diga comigo, essa mulher, ela entregou tudo nos pés de Jesus. Se coloque de pé. Aleluias. Declara assim, a última palavra é de Jesus. Sabe qual é a última palavra? A tua fé te salvou. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Tem alguém fora da presença de Deus? Levanta a mão. Tem alguém? Eu espero que não. Mas se tiver, não olha para quem está do teu lado, não. Olha para o exemplo dessa pecadora. Pastor, eu tenho vergonha. Então se abraça com o fariseu. Pastor, a minha situação é muito complicada. Eu não vou poder te ajudar, mas o altar vai. Entrega nos pés de Jesus. Tem alguém, irmãos? Se não tem, aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Já toma seu assento.